Abel, boa noite. O jogo tinha uma configuração, né? Ele estava transcorrendo e, de repente, tem uma expulsão do lado do Palmeiras. E a partir daí sai o gol do Palmeiras. Eu queria que você falasse de que maneira a expulsão modificou a dinâmica do jogo, eventualmente, se é que você acha que isso aconteceu, e como é que o Palmeiras conseguiu sair desse cenário de adversidade de um jogador a menos para conseguir ganhar o jogo hoje. Obrigado. Boa noite. O jogo de futebol é tão mágico e tão imprevisível que nós ficamos, por incrível que pareça, mais atrevidos ainda e mais arrojados com -1 do que com 11, seja com 10 do que com 11. E aí vi mais uma vez a força, o caráter destes jogadores que sabem que nós sabemos que não fizemos uma boa primeira parte, não entramos dentro daquilo que é o nosso normal, entrar de forma intensa, a ser agressivo no jogo, a criar oportunidades, e nós não conseguimos. Eu, por experiência própria, sei que quando há trocas de treinadores, a equipa que que troca o treinador tem sempre uma moral extra para dar um máximo para o próximo treinador ver com quem pode contar. E se há coisa que eu também aprendi aqui no Brasil, porque também já o disse isto muitas vezes, se há campeonato onde não há jogos fáceis, é aqui. Né? Por isso é que é o campeonato mais equilibrado do mundo, onde tem 10 equipas, né? 8 a 10 equipas que lutam pelo título, pelo menos fazem investimentos para lutar pelo título, ou pelo menos têm na sua história essa característica. Portanto, foi um jogo do caráter, foi um jogo da mentalidade competitiva da nossa equipa e uma vitória, na minha opinião, justa. Abel, boa noite. Essa aqui é a 7ª vitória consecutiva do Palmeiras para cima do Santos, se igualando a um recorde de 80 anos. E queria que você falasse sobre como que mentalmente uma expulsão num clássico pode mudar a cabeça do Danilo, ele que poderia ter uma sequência na seleção brasileira no começo do ano, depois tem essa expulsão contra o Galo, a expulsão no jogo de hoje, como também preparar um menino de 21 anos para que ele não tenha dificuldades para voltar a jogar bem com a camisa do Palmeiras. Eu queria que você comentasse também o que aconteceu no lance da sua expulsão, o que o Bandeira falou para você que acabou resultando no seu cartão vermelho, por favor. Não foi vermelho, foram dois amarelos. E depois o vermelho, claro. Mas não foi vermelho direto como foi o do Danilo. Não, é assim, eu já vos disse que eu venho da formação e há uma coisa que eu tenho muito, é paciência. Vocês já perceberam, uns chamam teimosia, não é? É teimoso. Não, eu sou paciente. E sei perfeitamente que os jogadores com 16, 17, 20, 21, 30 precisam, acima de tudo, que nós acreditemos nele. Como foi o Miguel, como é o Lopes, como é o Rony. Têm que acreditar. E nós temos aqui os ajudar e perceber que estes jogadores trabalham muito para conseguir uma performance muito grande. E que é normal em qualquer jogador. Isso é a experiência que me diz, que passa por fases boas, mas falar do Danilo, acho que lhe fez muito mal ter ido à seleção. Eu lembro-me na altura de ter uma conversa internamente com o clube e expressei qual era a minha opinião em relação à ida dele, mas não sou eu que mando. E agora, é verdade, não está a passar uma fase menos boa, mas também já teve em grande fase, já nos ajudou muito, e isto faz parte, isto é como na bolsa. É verdade, nós também temos passado vários jogos, foi 5 Atlético Mineiro, com -1, conseguimos dar uma boa resposta. Contra o Atlético Paranaense, com -1, mesmo 2-0, não conseguimos dar uma boa resposta. Sobretudo no primeiro golo, porque no segundo golo é aquilo que eu chamo de felicidade ou sorte, mas é preciso também arriscar, porque foi um golo de sorte e acontece no futebol. Mas hoje fizemos aquilo que tínhamos que fazer, seguimos o plano, depois de estar a ganhar e à frente do jogo, fizemos alguns ajustes e, na minha opinião, os indicados para conseguir segurar este resultado, que era o mais importante. Em relação à minha expulsão e com o fiscal de linha, eu não vou fazer aqui um pacto com vocês, imprensa, vou deixar de falar dos árbitros, porque já falei tudo o que tinha a falar sobre eles e não vale a pena. Portanto, não vou responder diretamente à tua pergunta, e sempre que me perguntarem sobre o árbitro, eu vou evitar falar, porque não vale a pena, porque eles é que mandam, portanto, não vale a pena. Abel, boa noite. Aproveitando que você falou do Danilo, uma das crias das categorias de base do Palmeiras, hoje criou-se uma grande expectativa pelo fato do Endrick ser relacionado pela primeira vez no time principal. Eu gostaria que você falasse um pouquinho do trabalho que foi feito com ele, principalmente desde a semana retrasada, né, a eliminação do Palmeiras na Copa Libertadores, mas que ele passa a
integrar esse time treinando constantemente com os profissionais? E, pelo outro lado também, como é que você procura trabalhar ao lado do torcedor por essa expectativa de ter o Endrick logo jogando no time profissional? Olha, primeiro dizer-vos, como já vos disse, o clube tem um plano para este jogador. No ano passado, quando ele foi campeão na Copinha, eu queria o trazer a treinar connosco, e o clube achou que era melhor, ainda para já não tinha a idade, segundo, ainda não tinha renovado o contrato. Portanto, o clube tinha um plano para este jogador, o professor não vai levar, vamos acertar tudo primeiro e vamos fazer as coisas de forma direitinha. Como já vos disse, não sou eu que tenho um plano para o Endrick, é o clube que tem um plano para o Endrick, então o clube decidiu que ele nem sequer devia treinar connosco. Vamos fazer as coisas direitinhas, vamos segurar o jogador, vamos deixar que ele faça 16 anos em julho, vamos renovar o contrato para ter a certeza absoluta que não vai haver aqui uma surpresa de algum clube fora e levá-lo sem o Palmeiras levar o que é que seja. Então, isto foi uma decisão do clube. A partir do momento que ele fez a idade que os 16 anos e começou a competir nos 17, como eu vos disse, não foi decisão minha, o clube, ele foi campeão no sub-20 e este ano começou a jogar no sub-17 e foi campeão no sub-17, certo? Não foi no sub-20. Não é? Portanto, foi o clube que decidiu, não, vais começar no sub-17. E depois foi campeão no sub-20. E se Deus quiser, vai ser campeão no Deus quiser, e o trabalho deles vai ser campeão no sub-20. E aqui em cima vai trabalhar para quando surgir a oportunidade dele. Ele é um centroavante, nós temos o Rony, temos o Miguel, temos o Lopes, temos o Navarro que pode fazer duas posições, a de 10 e a de 9, e vai fazer o caminho dele de forma natural, sem grandes expectativas, porque são vocês que criam essas expectativas. Ele é muito tranquilo, é muito maduro, é muito trabalhador, portanto a oportunidade dele vai acontecer de forma natural e calma, no tempo de Deus, não quando tiver que ser. Não há data programada, é fazer o caminho perfeitamente normal e termos muito cuidado para não acontecer, como aconteceu com alguns, de ir e depois ter que cair e nós darmos todo o suporte para o ajudar. Portanto, sobre ele, eu acho que foi muito claro naquilo que eu disse hoje aqui e não me voltem a falar sobre isso, que eu não vou falar mais sobre esse jogador. Acho que foi muito específico e muito claro nisso aqui, como nós fazemos com todos, e o Endrick vai seguir o plano que está traçado para ele pelo clube e seguimos em frente. Boa noite, Abel. Eu gostaria de saber, por favor, duas coisas. A primeira, como você arma um time para jogar contra um jogador tão habilidoso como o Soteldo, do Santos? E a segunda pergunta, 9 pontos de vantagem, faltando 11 rodadas. Dá para falar que está muito perto do título? Obrigado. Eu já vos disse que nós, no Brasileirão, desde o início, falamos no jogo a jogo. Somar 3 pontos a cada jogo e amelhar pontos para o nosso milheiro. E é isso que nós vamos continuar a fazer. Não vou alterar nada daquilo que foi o nosso plano em relação àquilo que era a Copa, que jogámos para ganhar, queríamos ganhar a Copa e fomos eliminados. Não interessa como, nem ninguém vai querer saber no futuro como é que fomos eliminados. Queríamos ganhar a Libertadores, esse era o nosso foco. Queríamos ganhar, também não conseguimos, ficamos fora. E agora temos que lutar jogo a jogo por esta competição. E é isso que nós vamos fazer, jogo a jogo. Sabemos que é muito difícil, como eu te disse. No Brasil não há jogos fáceis. Vocês têm o Vítor Pereira, que teve uma declaração em relação a isso, que eu pensei que era quando estava em Portugal, quando Jorge Jesus estava aqui, pensei, isto não há nada como vir e sentir como é que isto é. Não há nada como vir e sentir a pressão que é, ter que ganhar sempre, da média dos treinadores aqui ser 3 meses, está sempre a trocar, vir para aqui e perceber como é duro e difícil triunfar neste campeonato. E, portanto, jogo a jogo. Esse é o nosso foco e não vamos alterar agora. E a outra pergunta era sobre... Sim, é um jogador que não é nosso, é um jogador muito criativo, tem os tais 50% que eu vos falo, com bola é muito bom. Não é? Eu acho que ele estava a jogar hoje aqui para o contrato. Não é? Um jogador desequilibrador, tem umas características para um determinado do tipo de jogo muito interessantes, mas não é nosso, portanto, só para dizer que é um bom jogador. Abel aqui, Rafael Jacobotti da Rádio 365. Até em cima disso, da dificuldade que é o Campeonato Brasileiro, e você,
usou bastante, né, em relação ao calendário durante um ano, o Vitor Pereira também utilizou esse termo. O quanto vai representar o título brasileiro no teu currículo em caso de conquista? Olha uma coisa, eu faço aquilo que gosto e eu não ando. Os títulos são consequências. Eu vou dizer que para mim o que é que significa um título para mim. Os títulos para mim que significa as relações que eu crio com o meu staff técnico, as relações que eu crio com as pessoas que trabalham comigo, as relações que eu crio com os nossos torcedores, que mesmo temos sido eliminados de 2 competições, apareceram aqui hoje, como já tinham aparecido no outro. Isto para mim são títulos. Os títulos para mim não é as medalhas que eu tenho aqui ao peito. Apesar de ter algumas e realmente umas de primeiro, outras de vice, temos muitas, não é? Que têm algum peso, é verdade, mas não é isso que eu levo comigo. É as relações que eu crio com as pessoas. Eu sou assim. São as relações que eu crio. E o que me faz ficar aí é a relação que eu tenho e a forma como eu identifico com um clube. Isso é que me faz ficar aqui, é isso. O resto para mim, ou título, ou prémios, ou bicho, para mim é igual, isso é consequência. Para mim o que conta são as relações humanas. Quando me perguntam como é que foi a primeira Libertadores, eu não me lembro da taça nem da medalha. Lembro do trajeto, do que nós criamos aqui dentro. De quando perdemos o Mundial, igual, a relação que nós criamos entre nós. Portanto, eu não ando aqui à procura de títulos. Eu ando aqui à procura de ser feliz na minha profissão e de fazer felizes os que trabalham comigo. Se isso der títulos, top. Se não der, top na mesma. Porque para mim, sucesso. E vocês vão à primeira conferência que eu dei quando cheguei aqui. A primeira. Eu disse assim, eu não vou prometer títulos a ninguém. O que eu prometo é trabalho qualificado e que em todos os jogos vamos jogar para ganhar. Foi a única coisa que eu prometi e que continuo a prometer até hoje. Eu não ando à procura de títulos. Ando à procura de ser melhor todos os dias e a minha função como treinador é ajudar os meus jogadores a serem melhores todos os dias também. Se isso der títulos no final, top. Se não der títulos e nós dermos tudo, entregarmos tudo, isso para mim é sucesso. É eu chegar a casa a dormir e ficar com a consciência tranquila de que dei o melhor que tinha e que podia. E quando assim acontece, eu aceito qualquer que seja o resultado. Boa noite, Abel, Léo Caporalini. Abel, eu queria que você falasse um pouco do seu trabalho, da comissão técnica, o trabalho da comissão técnica nessa reta final de Campeonato Brasileiro, pensando principalmente na parte psicológica dos jogadores. Reta final, recentemente, algumas turbulências pequenas, vamos dizer assim, por conta das eliminações do Palmeiras, mas ainda assim um bom momento. Queria que você falasse um pouco para como é que a comissão técnica consegue garantir a manutenção de um elenco que já é campeão para que consiga assim, se manter de cabeça fria e coração quente. Olha, é uma bela pergunta o que estás a fazer e para tu veres a dimensão do nosso trabalho, o quanto é difícil ganhar e continuar a ganhar aqui. Vocês têm exemplo de equipas que ganharam, como é que foi no ano seguinte? Tem exemplo de várias equipas, eu não vou estar aqui a dizer o nome de quem, vocês viram equipas que ganharam no passado recente, há um ano, e que este ano não vou levar nada, né? E nós já ganhamos alguma coisa. E não sei se vamos ganhar mais ou não. Sabemos da forma, isto é que é importante, é que os meus jogadores saibam da forma com que nós fomos eliminados, quer na Libertadores, quer na Copa do Brasil. Porque a Copa do Brasil, desculpem, mas essa eu não vou engolir. Né? Essa eu não vou engolir. Ok, temos que aceitar porque é futebol, mas essa eu não vou engolir. Mas estamos fora. Parabéns a quem continuou. Ponto. E os meus jogadores sabem o que é que fizeram. Portanto, fiquem tranquilos. O que dependeu de nós, fizemos tudo. Fizemos tudo, inclusive até falhar um penalti que faz parte também. E nós estamos juntos em todos os momentos, quando ganhamos e quando perdemos, porque já ganhamos muito, mas também já perdemos muito. E é isso que nos faz ter experiência de encarar estes momentos. E hoje o jogo, na primeira parte, passou muito por isso, por passes simples falhados. Não foi desculpe, o nosso adversário não foi muito agressivo na pressão. Não foi. Fechou-se bem, 2 linhas de 4 e 2 na frente. Fechou-se bem, transitou bem. Na primeira parte nós tínhamos 7 remates, o nosso adversário 3, tínhamos 57% de posse de bola, mas não fomos a equipa que costumamos ser desde o início. E numa altura em que tu tens que ganhar, um passe falhado, uma bola no meio, um passe errado faça que dá uma transição ao adversário, tira-nos confiança. E o que eu disse aos jogadores ao intervalo foi só isto. Tenham calma, façam bem as coisas simples, passar e receber bem, só isso que eu espero. O resto vai abrir. E por incrível que pareça, né, nós começamos a jogar melhor. Isto é a minha opinião. Melhor, começou a saber o tesão da equipa, o caráter da equipa, a força da equipa, com -1. Foi o que eu senti.
Foi o que eu senti. E, logicamente, também com a ajuda dos nossos torcedores, quando começam a cantar aquela música, isto traz-nos algo mais, uma energia extra. E é verdade que já tivemos 2 jogos com menos 3. 2 conseguimos os resultados que queríamos e um que infelizmente foi contra a Libertadores, não conseguimos segurar o resultado, mas mesmo esse jogo trouxe-nos ensinamentos. E tive aqui um colega vosso, eu não sei qual foi, que me fez uma pergunta que me inquietou, uma pergunta muito boa. Fiz: professor, você fez tudo o que podia para fechar o resultado contra o Atlético Mineiro? Foi um colega vosso, eu não sei quem foi, mas fez-me essa pergunta e eu na altura nem sei o que lhe disse. Mas assim inquietou-me e eu fui para casa depois refletir sobre essa pergunta. Foi você que fez? Pronto, então parabéns pela pergunta e foi muito bem colocada e é verdade que eu não fiz tudo o que podia para, ou que eu devia, eu como treinador, para ajudar os meus jogadores, não fiz. Confesso aqui, independentemente dos erros do árbitro, porque eu aqui posso falar disso, mas outras coisas que eu faço também a análise, não fiz tudo o que podia, mas fica o ensinamento, fica o aprendizado de que aquilo que controlamos é sempre possível fazer mais e melhor. Essa é uma das minhas características enquanto treinador, é isso que eu passo aos meus jogadores, de cada dia, a cada treino, a cada jogo, procurarmos ser melhor hoje com aquilo que fui ontem. Mas foi uma pergunta que me inquietou e que me ajudou a ser melhor treinador. Obrigado, Abel, pela lembrança da pergunta. E a outra que eu faço é, ali atrás do gol, a gente vê os semblantes dos jogadores do Palmeiras, e na linguagem do torcedor, o Merentiel deu 4 pontos para o Palmeiras, na linguagem do torcedor. Ele entra com uma vontade para dividir cada bola, e na hora do gol, todos os colegas foram abraçá-lo, dar tapinha na cabeça, além de mostrar a união do clube. O que falar do Merentiel, que ainda é um desconhecido, e que força que ganha o time quando entra o Mike, hein? Ele está pedindo passagem, professor? Tenho que reconhecer que ele tem estado bem, não posso negar isso. Tem sido, é uma posição, já vos disse isto pessoalmente, disse isto, não acho que foi a seguir um jogo com o Corinthians, tenho 2 grandes laterais direitos, é uma boa dor de cabeça que eu tenho. No último jogo acho que foi até o Rocha que fez o passe para o Rony. São 2 jogadores com muita qualidade e que estão ao mesmo nível. É uma das posições que podiam ter, em vez de ser o Zé ou o menino a levar amarelo, né, que podia ser o Rocha ou o Mike e jogar com o outro, mas vamos ter que reconstruir. E a outra era, desculpa. O que tem força, há coisas que têm força que são invisíveis aos olhos. Há coisas que têm força que são invisíveis aos nossos olhos. E eu não sei explicar. O que eu te sei dizer é que estes jogadores trabalham em prol de um bem maior do que eles próprios, que eu acho que é a equipa. É isso que eu sinto como treinador, é o que eu sinto. É vocês verem o Dudu a fazer um pique para trás antes de o tirar, o Mike não conseguiu, foi ele que foi recuperar a bola, e quando eu vejo o Dudu, eu e todos nós, a estar comprometido com a equipa, isto é algo que é muito maior do que aquilo que a gente pode ver. A forma como festejam os golos de um jogador que não joga é maior do que aquilo que eu vos posso dizer. Isto é algo que eles criaram entre eles. Aqui uma irmandade, joga quem jogar, nós estamos todos a puxar. Isso sente-se. Eu acho que os nossos torcedores sentem isso. Não é? E o que é que significa 4 pontos, né? Ele deu empate contra o Bragantino e hoje deu a vitória, né? Ok. Não estava a perceber. Mas acima de tudo é isso, é algo que se sente, é a energia, a força desta equipa, e eles sentem, e os nossos torcedores sentem, e os jogadores também sentem o respeito e o carinho que os nossos torcedores têm por tudo aquilo que eles têm feito até agora, mesmo quando perdem. E deixem-me dizer-vos isto, eu não sei como é que era antes, eu sei como é que é agora. Nós fomos eliminados da Copa, chegámos no final aplaudidos, fomos eliminados de Libertadores, chegámos ao final aplaudidos. Os jogadores sentem o carinho dos torcedores, sentem que este é o caminho, de fazer tudo. E quando tu dizes que é o que eu peço a um jogador, para além daquilo que é a qualidade técnica deles, que não chega só, é que entreguem tudo. E quando o jogador entrega tudo, o torcedor reconhece. E o Merentiel é o caso disso, um bocadinho de paciência, porque se não joga amanhã não faz gol, calma, com paciência, tudo vai ao sítio. Boa noite, Abel. Rodrigo Fragoso, TNT Esportes. Abel, você é um técnico que destaca muito o lado psicológico desse esporte. E o torcedor do Palmeiras, ele também fica inquieto com uma questão que envolve os jovens atletas do Palmeiras convocados recentemente. Quando o Gabriel Menino foi à seleção,
ele voltou e o torcedor falou: a seleção fez mal ao Gabriel Menino. Quando o Danilo vai à seleção, ele volta e o torcedor fica com o medo de que a seleção faria mal ao Danilo também. E o Danilo acaba tendo uma queda de rendimento e até a parte psicológica, nós vimos ele saindo muito chateado com essa expulsão mais uma vez. Queria que você falasse um pouco sobre o efeito da seleção na cabeça de jovens atletas, se de fato tem alguma relação com o rendimento de um jogador. Bem, eu não vou falar outra vez sobre aquilo que eu acho, que já vos falei diretamente dos jogadores, que eu acho que o jogador brasileiro tem uma qualidade técnica acima da média, mas precisa de melhorar na formação individual, na formação pessoal. Ele saiu muito chateado porque ele sabe que cometeu um erro, não é? Primeiro porque tinha perdido a bola antes e segundo porque a tentar cortar a bola pisou e muito bem foi expulso. Mas isto faz parte da nossa vida e do crescimento de um jogador, saber lidar com os momentos altos e baixos. Eu estou a ver o Neymar a partir tudo, é o que eu estou a ver. Estou a ver o Neymar a partir tudo, neste momento. E há momentos que está lá em cima, está cá em baixo. O Ronaldo, a mesma coisa. Já vi o Ronaldo top, agora está numa fase menos boa, vai recuperar. Os campeões normalmente recuperam sempre. O Messi igual, portanto isto faz parte da carreira de qualquer jogador. O problema não é quando ele vem cá abaixo, porque todos vimos cá abaixo, todos, até na nossa vida. É como é que eu encaro para depois dar aqui a volta e este aprendizado para trás, como foi a pergunta do seu colega que me perguntou, mas você fez tudo o que podia para segurar o resultado? Eu não lhe disse, mas fui para casa, fiquei inquieto. E é isso que nos ajuda a ser melhor. E o que eu espero, e essa é a nossa parte, eles da minha parte enquanto treinador têm toda a minha ajuda, o meu apoio, o meu suporte. Essa é a minha missão como treinador, ajudá-los a ser melhores. E ajudá-los nos momentos difíceis. Não é quando eles estão bem. Quando eles estão bem, eles não precisam, não é? Já está na crista da onda, a onda leva. Não precisam, eles precisam quando estão cá em baixo. Não é? E é aqui que nós, os treinadores, podem fazer a diferença nos jogadores, como foi com o Menino, que veio, ganhou 5 títulos seguidos, ele próprio reconheceu. Fiquei muito contente com uma entrevista que a minha comissão técnica me mostrou, porque eu não leio muito. Mas, professor, olha aqui o que ele disse. Ele foi o primeiro a reconhecer que não estava bem, que havia algo que ele tinha que fazer para mudar. E isso é o primeiro passo para nós crescermos com as dificuldades, os obstáculos que nós temos na vida. E isto é assim com todos, não é só com o Danilo, é com todos. Portanto, a seleção não é nada mais, nada menos do que um reconhecer do trabalho deles. Mas a seguir é preciso continuar a pensar o que me trouxe até aqui. Aí agora já não preciso... Não. Agora é que as responsabilidades vêm. Agora é que as expectativas vêm. E depois já ninguém admite que um jogador de seleção possa jogar mal. Mas vai jogar mal. Os jogadores de seleção às vezes jogam mal. Os treinadores de seleção às vezes cometem erros também. Agora, nestes momentos de baixo, de down, aí é que o treinador faz a diferença, é que o pode ajudar. E eles, da minha parte, sabem que têm todo o meu apoio, todo o meu carinho, toda a minha ajuda. Vou-lhes dizer aquilo que eles gostam de ouvir e aquilo que eles também não gostam de ouvir. Portanto, faz parte, ele cometeu um erro hoje, acima de tudo isto vai seguramente fazê-lo melhor no futuro, não tenho dúvidas absolutamente nenhumas. Boa noite, Abel, parabéns pela vitória. Abel, desde a sua chegada junto com a comissão, a gente vê que vocês têm uma linha de trabalho sobre projeto, planejamento e entrega. O resultado, claro, pode vir títulos ou não, mas lá no final certamente vocês vão fazer alguma avaliação. E você fala muito de aprendizagem e do seu aprendizado aqui no futebol brasileiro também. Na última temporada para essa, o Palmeiras diminuiu a média de idade. É o quarto time, se eu não me engano, com a menor média de idade no Campeonato Brasileiro. Perde para o Santos, Red Bull e algum outro time agora que eu não me lembro. Depois de tudo que você aprendeu, viveu aqui no Brasileiro, para o ano que vem, quando vocês sentarem, independente do resultado, brasileiro vier ou não, a média de idade vai se manter ou essa questão de tentar trazer um medalhão pode mudar e a gente vê contratações diferentes para o ano que vem? Eu vou-vos dizer uma coisa sobre isso, aquilo que eu penso. O Palmeiras precisa de bons jogadores que ajudem os outros a ser melhores. O Palmeiras precisa, que também já os tem, ter bons jogadores que ajudem os outros a ser melhores. Não adianta ter bons jogadores se este jogador for egoísta e não ajudar os outros a fazer melhores. Um elenco que tenha os melhores jogadores não quer dizer que tenha o melhor time. Às vezes um elenco que tenha os melhores jogadores não faz o melhor time. Não sou eu que o digo, é a experiência que me diz. Não são as equipas que têm os melhores jogadores individualmente que têm o melhor elenco, que têm o melhor time.
Isto é uma equipa, é jogo de equipa, não é jogo individual. Em relação à média de idades, não lhe posso dizer nada. O que nós fazemos enquanto clube, eu fui contratado por isso mesmo, porque eu no Braga tinha um projeto que está cimentado até hoje. E vocês podem ver a história do Braga, pelas vendas, pelo que cresceu, pelo que ganhou. É um belo clube para vocês estudarem, para as pessoas que não conhecem a estrutura que o Braga tem, o que é que ele faz, o que é que ele vende. O PAOK foi a mesma coisa. Eu fui para o PAOK para estruturar o PAOK. E o PAOK no final vendeu logo 3 jovens que tinha. E a seguir, eu não fui despedido. A seguir o Palmeiras foi-me contratar, pagou para vir. E eu sou treinador de projeto, sou. Gosto de cumprir os meus contratos, mas a única coisa que eu vos digo aqui é, enquanto este casamento durar, que seja intenso. É isso que eu quero. Enquanto nós estivermos aqui, que seja intenso. Ou seja, tenho a minha mulher, estou com a minha mulher há muitos anos. Eu olho para trás, eu desde que comecei a namorar com 18 anos ainda tenho a mesma. Portanto, vocês quando olham para a minha história de vida, tem muito a ver com isso. Eu sou um treinador, não é troca e está aqui, troca e troca e troca. Não sou assim. Há quem eu gosto de ser, mas eu respeito quem eu é, mas eu não sou assim. Eu sou treinador de projeto. Para o ano não sei qual é a média de idade que vamos ter. Não vamos fazer muitos retoques, não vamos fazer muitos. 2, 3, mas isso acontece sempre em todos os anos, 2, 3. E manter a nossa estrutura. Vocês olham para as melhores equipas do mundo, o City troca 2, 3 por ano. O Arsenal comprou... O Arsenal é um bom clube para seguir. Para quem quiser perceber como é que as coisas funcionam, anda há 3 anos e meio para chegar a este nível. O mesmo treinador. Quando chegou, 3 anos e meio para chegar a este nível. Portanto, quando quem manda, que são os líderes, sabe aquilo que tem que fazer e sabe que o processo tem coisas boas e coisas duras, que vai ter toda a gente a criticar, não, o caminho é este, o caminho é este, o caminho é este. E o Palmeiras tem esse caminho. E para terminar, digo-vos isto, vocês viram que estava aqui o Lucas Barrios connosco, eu fiz-lhe uma pergunta, então o que é que tu achavas? Porque ele também esteve na Europa. Este é o clube mais europeu que eu conheço no Brasil. É o clube brasileiro mais europeu. Portanto, é fácil de perceber porque é que as pessoas gostam de trabalhar neste clube. É fácil de perceber porque é que as pessoas perguntam porque é que o treinador não quer sair deste clube. Porque aqui tu tens tudo. As pessoas tens a possibilidade de lutar por títulos, tens condições de trabalho, as pessoas reconhecem o teu trabalho e não foi por acaso que eu trouxe a minha família para aqui. Não foi por acaso. E há outras coisas para mim mais altas do que só a parte financeira, que modéstia à parte, não me posso queixar, só sou grato, se calhar até mais que aquilo que eu mereço, mas o futebol é mesmo assim. Boa noite. Desses últimos jogos em casa, fica a impressão que o Santos foi o time que mais criou dificuldade com vocês, né, nessa linha, nesse sistema de jogo aí. O que você tira de lição para as próximas partidas em casa, dessa forma do Santos defender? E como planejar, você falou, como planejar esse time para daqui a 11 dias sem os três médios? Esse vai ser o nosso desafio, ainda não sei, estava ali no final do jogo já a tentar fazer o desenho e ele está, professor, já está a pensar nisso? Eu disse, vamos ter 2 dias agora de folga, já está aqui o desenho, vamos ver como é que as peças se encaixam. Falando do Santos, às vezes, os times aqui são bons. Eu vi o jogo do São Paulo para a Copa em casa contra o Flamengo. Que jogaço foi esse? Que jogaço foi esse? O problema aqui é a consistência. É a consistência. O Fluminense faz jogos espetaculares. Que jogaço. É consistência. Eu vejo o Flamengo igual, top. O Corinthians, top. O que o Santos fez hoje aqui, top. É preciso, é consistência. Eu só não sei se é consistência nos presidentes a apostar nos treinadores, né? Ou é das consistências dos jogadores que são bons e têm que manter. Porque a dificuldade do futebol brasileiro é exatamente essa. É que é possível o primeiro ir jogar ao último e perder. E só aqui é que vocês veem. Só no Campeonato Brasileiro é que vocês veem 7 ou 8 equipas, por muito que digam, mas há só 2, há só 3. É mentira. É mentira. Vocês veem jogos, como eu vi o São Paulo contra o Flamengo, e o Flamengo ganhou. Que jogaço. Que jogaço. Portanto, estas equipas são boas. O que falta é consistência. Essa é uma pergunta que eu deixo. Mas a consistência de quem? É dos líderes para apostar nos treinadores, aconteça o que acontecer. É nos líderes para apostar nos jogadores, jogando bem ou jogando mal. São estes que nós acreditamos. Porque para mim, no futebol, na vida, tem tudo a ver com uma palavra mágica. É acreditar.
Ou eu acredito ou eu não acredito. A minha mulher é religiosa. Eu, mais ou menos. E às vezes faço-lhe perguntas. Mas porquê é que... Ela só me diz, ou acreditas ou não acreditas. O ter fé e acreditar não tens que... A partir do momento que começas a fazer perguntas, mas a criar dúvidas, é porque não acreditas. Então, se não acreditas, não vale a pena. É porque, mas se irmãos com irmãos não podem, porque é que tudo começou assim? Ou tens fé e acreditas, ou não vale a pena. Pronto, e isto é muito, muito assim. Ou nós acreditamos no que estamos a fazer, mesmo quando está a chover, toda a gente te critica, ou então não vale a pena. E para terminar, o Lucas Barros fez-me uma pergunta. Eu disse, tu vais saber quando é treinador, quando perderes, porque ganhar é fácil. Quando perderes, quando as dúvidas te surgirem, quando toda a gente te criticar, quando toda a gente dizer, e tu, é para aqui que vamos. Uns dizem que é... Como é que é? Dizem que é teimosia. Eu chamo-lhe que é ter a certeza naquilo que se faz e perceber que faças o que tu fizeres no futebol, há várias receitas para se ganhar, não há só uma, há várias. O que eu lhe disse, olha, ser tu mesmo e faz aquilo que tu acreditas. Não é que os outros te dizem, é aquilo que tu acreditas. E se o fizeres, porque ele tem bom coração, percebi que toda a gente no clube gostava dele, a primeira semente já tens, que és boa pessoa. E se o tiveres, o resto é vontade para aprender. Abel, boa noite. É até interessante você falar do futebol brasileiro, de outras equipes, que você vem acompanhando os jogos, porque o próximo jogo é justamente contra o Atlético Mineiro, que você acabou passando na Copa Libertadores. Ali iniciou também uma discussão tática com o Cuca, né, sobre atacar pelos lados ou atacar por dentro, e você não vai poder participar desse próximo jogo, você está suspenso. Algum recado ainda em cima do Atlético Mineiro sobre aquilo que se passou com o Cuca, ou você já acha que é coisa do passado? Se vocês me permitirem, eu vou-vos fazer uma crítica construtiva a vocês, imprensa. Quando eu falo um minuto e vocês tiram 10 segundos para ir mostrar ao Cuca aquilo que eu disse, vocês esqueceram-se que eu disse aqui de um dos melhores, eu disse isto, um dos melhores treinadores, conhece muito, eu disse, mas ninguém quis saber daquilo. Foi só pegar porque eu disse que não sei o quê, que não jogou por dentro, que jogou por fora. Eu não tenho, nem quero ter inimigos. Eu não posso dizer ou julgar pessoas que eu não conheço. Eu às vezes acho piada quando me julgam que ninguém me conhece. As pessoas não me conhecem. Como é que me julgam sem me conhecer? Quem te julga sem te conhecer não pode ser boa pessoa. Porquê que eu digo que não pode ser boa pessoa? Porque quando tu falas mal de alguém, tu falas mais de ti do que da outra pessoa, ainda sem a conhecer. Eu não te conheço, desculpa, eu não te conheço. Eu estou aqui a falar, não sei o quê, és um arrogante, isto. Eu estou a falar mais da minha pessoa do que de ti. E isso é a única coisa que vocês às vezes... Mas eu entendo, dá clique, dá confusão, o drama. O que é que vende? É o drama, é a emoção, é por aqui. Disse mal daquele. Eu entendo, já vos disse. Já estou aqui no Brasil. Não é só no Brasil, é igual em todo lado. Até no Penafiel, que é uma terrinha bem pequenina, de onde eu venho, é tudo, só muda a dimensão. Né? Aqui são 20 milhões, lá são... Né? Aqui, um calcanhar só. Portanto, é isso que muda. Eu não tenho nada contra ninguém, nem quero ter, não é essa a minha... Eu gosto de competir com os meus rivais, é dentro das 4 linhas. E não tenho, eu não tenho por norma cumprimentar. Ainda hoje o treinador do Santos me veio cumprimentar. A minha esposa me diz, porque é que tu não vais cumprimentar? Não tenho isso comigo. Mas não quer dizer que isso faça de mim melhor ou pior. Mas um bom anfitrião tem que ir cumprimentar. No fim, se isso proporcionar, eu faço, mas não é de hoje. É desde sempre. Isso não faz de mim melhor ou pior. Porque eu sinto que se eu for cumprimentar o meu adversário, fico com menos força. Eu tenho que sentir... Eu quero ganhar o meu adversário. Não estou aqui para... Não quero fazer amizades. Não é? Não quero, pois já parece que me amolece. Não é? Estar ali, parabéns, professor, e tal, você grande aqui. Isto amolece-me. Os elogios a mim amolecem-me. Eu não quero elogios. Eu gosto da crítica. Anda... Isto é que me faz, eu não quero elogios, não quero que digam bem do meu trabalho. Não é isso que eu quero. Isso amolece-me, os elogios. Fomos campeões, espetacular, já ganhei uma, 2. Não é, eu não quero isso. Eu não penso assim. Pode ter o defeito que é, essa ambição a mais também é mau. Se calhar, mas eu sou assim. Eu tenho que me sentir tenso, nervoso, de querer ganhar, competitivo. E é isso que me faz competitivo, a mim. É estar... Se eu vou com o meu adversário cumprimentar, queres um copo de vinho, um chá, não sei o quê, parece que me tira força. Isso tira-me força. Eu não quero. Eu quero, naqueles 90 minutos, sou eu contra ti.
No final, pá, podemos fazer tudo. Amanhã vamos almoçar, podemos sair, mas não tenho nada contra ninguém, e já vos disse várias vezes, não é de hoje, nem de algumas críticas ou elogios que me fizeram alguns treinadores. Eu admiro muito o treinador brasileiro, porque é muito difícil aqui ser treinador e triunfar aqui. Pela pressão dos mídias, e não é de hoje. Tenho um documentário do Pelé na Netflix, vou fazer aqui publicidade. Né? Ele já na altura falava, disse, é igualzinho. Né? Mas é aqui e na China e em Portugal, em todo lado. É assim que funciona. E quando sabes como funciona, aceita, não leves para o lado pessoal, não te critiques a ti mesmo, dá o teu melhor, não julgues ninguém e faz aquilo que tu controlas. É os meus, dentro do CT, fazer tudo para conseguirmos dar alegrias aos nossos torcedores. É para isso que nós trabalhamos todos os dias. O resto, quero é que toda a gente seja feliz. Menos contra mim quando viermos a jogar. Abel, você falou um pouquinho aí de continuidade, que você não é um treinador de troca e sim de projeto. Essa semana saiu a notícia, uma especulação, que o time da Inglaterra estava de olho no seu trabalho. Como é que você recebe notícias assim, que tem time da Premier League, que é uma das principais ligas do mundo, interessado no seu trabalho? Como é que é o seu plano de carreira? E, pelo que a gente vê você falando, não é qualquer proposta que vai tirar você do Palmeiras, e também essa ambição de ser campeão brasileiro, né? Que é uma liga tão competitiva como você falou. O mais forte é o invisível aos olhos, já vos disse isso. Vocês não me conhecem. Lamento dizer isto, mas ninguém me conhece como homem. Conhecem-me como treinador. O resto ninguém me conhece. A não ser os meus jogadores e a minha família, ninguém me conhece. E por isso é que eu vos disse, enquanto o casamento durar, e da minha parte vai durar, eu vou vivê-lo de forma intensa como temos vivido com os nossos torcedores. É só isso que eu peço. Enquanto estivermos aqui juntos, vamos vivê-lo de forma intensa. Aqui é na saúde, na doença, na tristeza e na alegria, e juntos em todos os momentos. É isso que eu sinto. Por isso é que eu vos digo, o mais forte é o invisível aos olhos. E se vocês querem mais prova do que trazer a minha família toda para aqui, e para mim está a ser um desafio fantástico também, uma experiência nova, não vou andar a trocar de casa por isto e por aquilo, não é? O Arsenal tem um grande treinador, o Chelsea tem um grande treinador, o Real Madrid tem um grande treinador, portanto, os grandes clubes têm grandes treinadores, e eu estou num grande clube, como te disse.